O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou compartilhar com vocês o relato da Ana Maria. Esse nome é fictício, foi trocado para preservar a identidade da pessoa. Uma brasileira de 51 anos que atualmente vive irregularmente aqui na Itália, na cidade de Roma. Nesse relato, eu vou contar um pouco da experiência dela e a gente vai fazendo algumas pausas ao longo do vídeo para comentar os pontos mais importantes, principalmente com o objetivo para que nenhuma pessoa caia numa fria como ela caiu. Olá, eu sou a Isabel, criadora do blog da Manina, o blog que fala de burocracia pesada, principalmente para aquelas pessoas que querem ter o controle do seu destino nas suas mãos, sem contar com assessoria, sem contar com ajudinha. Se você é esse tipo de pessoa corajosa, que não tem medo de burocracia ou de assunto chato, esse é o seu canal. Se você já conhece o canal e já está inscrito, seja bem-vindo de volta. E se essa é a sua primeira vez, por que você já não aproveita e deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu tô com um relato escrito aqui, e aí desculpa se eu não ficar olhando diretamente para vocês, mas eu acho importante ler realmente o que ela me passou para a gente não perder nenhum detalhe. Vamos começar? A primeira vez que eu vim para a Itália foi em 2012, a princípio para ficar 3 meses e acabei ficando 1 ano. A intenção não era vir para ficar. Eu morava com uma amiga brasileira, cujo marido era italiano, e acabei esperando o bebê dela completar 1 ano e voltei para o Brasil em 2013. Aqui já tem uma informação bem importante. Ao invés dos 90 dias, ela ficou na Itália por mais de 1 ano sem nenhum visto. A gente vai ver que ela volta depois, em 2022, e provavelmente o que não causou nenhum problema, vamos dizer assim, na entrada dela, foi justamente porque de 2013 até 2022 se passaram 9 anos, e aí provavelmente zerou, se tinha qualquer registro ali na entrada e saída dela, isso foi zerado. Em 2019, essa mesma amiga me disse que os pais do marido dela iriam precisar de uma pessoa para dar assistência a eles e me fez uma proposta. Você quer vir trabalhar com eles e dessa vez a gente faz o seu documento? Você começa com 3 meses em um período de experiência e dando certo, a gente faz o teu documento. Pausa aqui, pessoal. Não existe isso de começa com 3 meses de experiência, vem como turista e depois faz o documento. Simplesmente não existe. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando quais são as únicas possibilidades de se regularizar na Itália se você já está no país. E lembrando, a gente está falando de casamento com italiano, união civil com italiano, obter a cidadania ou então o visto, o permesso de soggiorno de asilo político, refugiado, que é aquele que você abre mão de todos os seus direitos como brasileiro e não pode voltar para o país de jeito nenhum. Tirando isso, não existe nenhuma outra possibilidade. Eu vou deixar na descrição o link para esse vídeo, se vocês quiserem conferir. Eu acho que é uma boa dar uma conferida nele. Chegou a pandemia e quando as fronteiras se abriram, eu vim para a Itália. Eu não quero entrar em muitos detalhes, mas a experiência não foi boa. O que eu posso dizer é que eu sofri muito assédio moral. Eles falavam frequentemente que como eu não tinha documento, eu não tinha outra opção. Não encontrariam outro lugar para onde ir, não encontrariam outro trabalho. Eu trabalhava no sistema Vitto e Alloggio, mas eles não me pagavam um salário devido. Eu acabei ficando lá só por 8 meses e nada de documento. Ou seja, Vitto e Alloggio é aquele sistema que a pessoa, cuidadora de idosos, babysitter, além do salário, recebe também uma acomodação e as refeições. Esse é um sistema previsto na legislação trabalhista italiana. Existe esse tipo de contrato de trabalho. Mas, de qualquer forma, a pessoa não trabalha simplesmente por uma acomodação e a comida. Ela tem que receber o salário dela. E a carga horária de trabalho de uma pessoa que trabalha em um desses cargos com Vitto e Alloggio já é uma coisa absurda, em torno de 50 horas por semana, chegando até 56. Para alguém estar reclamando de horas excessivas, é realmente um absurdo. Estava falando de muitas e muitas e muitas horas de trabalho, praticamente nenhum descanso. Vamos continuar? Fiquei 1 mês e meio sem trabalho até encontrar uma outra vaga, também com Vitto e Alloggio, onde fiquei 1 ano e 1 mês. Nunca tive férias. Trabalhava uma quantidade de horas absurdas. Fui explorada. A questão do assédio moral se repetiu aqui. Também me prometeram os documentos e a regularização. E quando eu fui falar a respeito do decreto Flussi,
A minha patroa, a princípio, me disse que eu estava enganada e que isso não existia. Depois, ela chegou a admitir que sim, eu tinha razão. Olha aqui de novo, uma pessoa se aproveitando, entre aspas, do desconhecimento dos direitos, das leis, para explorar um trabalhador. E, infelizmente, é esse tipo de comportamento que o imigrante que vive legalmente em um país vai acabar encontrando. É por isso que essa situação continua acontecendo, gente, não tem outro motivo. No final de março desse ano, eu adoeci. Em uma ocasião, eu já estava acamada há 4 ou 5 dias e ela não quis me levar ao hospital. Acabou chamando o médico para me visitar em casa e ali ficou claro que o meu problema no braço era resultado do esforço que eu estava fazendo naquele emprego. Eu tive que tomar a iniciativa de ir ao hospital por conta própria. Quando eu voltei do hospital, ela me mandou uma mensagem dizendo que eu poderia ficar ali só até me recuperar e que depois disso eu deveria imediatamente procurar um outro trabalho e ir embora. Olha aqui, de novo, a situação de vulnerabilidade. E assim, fica claro que essa patroa não queria levar ela até o hospital com medo de ser denunciada, porque nesse ponto a lei italiana protege, até de uma certa forma, o imigrante. Quem está realmente infringindo as leis é quem está empregando uma pessoa ilegalmente. Não tem contrato de trabalho, não tem garantias e assim por diante. Eu deixei aquela casa e comecei a procurar os meus direitos. Aqui tem uma questão bastante desencorajadora. Muitas pessoas me diziam que, como eu era irregular, eu não poderia procurar os meus direitos, que eu seria imediatamente denunciada. Ou que eu não poderia ir até um hospital, que me deportariam. E isso não é verdade. Aqui tem uma coisa muito importante também. Mesmo que o imigrante esteja em uma situação irregular na Itália, a própria ASL, o Sistema Nacional de Saúde, prevê sim uma tessera sanitária provisória com uma validade de 6 meses para situações desse gênero. Então, mesmo que a pessoa tenha entrado como turista, permanecido, esteja trabalhando irregularmente, o sistema italiano de saúde cobre, sim, pessoas nessa situação vulnerável. É importante lembrar. Eu fiz uma denúncia dessa patroa ao sindicato. O processo está em andamento e depois de muito tempo de espera, ela decidiu finalmente se sentar para tentar fazer um acordo. Mas eu ainda tenho que aguardar a data da audiência. Audiência entre aspas, porque é uma conciliação, não tem um juiz, não existe uma denúncia formal ao sistema judiciário italiano nessa situação aqui, tá? Viver na Itália tem suas coisas positivas. Eu me sinto muito segura, os níveis de violência comparados com o Brasil são muito menores. Aprender um outro idioma também é uma coisa muito positiva, na minha opinião, além de ter a oportunidade de conhecer e viver outra cultura. Sobre a parte negativa, estar irregular sem dúvida nenhuma é a principal. Eu não tenho direitos, trabalho sem contrato. Estou aqui há 2 anos e 5 meses sem tirar um dia de férias. E o principal, eu não aconselho a ninguém a deixar o Brasil sem um documento ou contrato de trabalho. Só hoje eu sei o quanto isso é importante. Essa é a principal mensagem desse relato. Mesmo que a sua situação seja complicada no Brasil, procure as vias legais para emigrar. De novo, é importante sempre lembrar. A gente vai ter empatia por uma pessoa que deixou o país, que deixou o Brasil e migrou, seja para Itália, Portugal, França, não importa, buscando uma vida melhor. O problema realmente é que essa pessoa acaba se colocando num limbo jurídico que prejudica não só a ela, mas todas as pessoas que chegaram daquele país. Acaba criando uma reputação que é bastante complicada de lidar. Sem falar que você viver num país sem segurança jurídica é extremamente complicado. Você fica vulnerável a todo tipo de abuso, que foi o que aconteceu com ela nessa situação. Até mesmo por causa disso, eu caí em um golpe. Pessoas que, em teoria, são assessores para esse tipo de processo de regularização me pediram 2.300 euros para conseguirem o meu nula osta com o decreto Flussi. Eu tive que pagar um adiantamento de 300 euros. Nunca vi o processo. Nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Conheço outras pessoas que também perderam dinheiro com esses assessores. Aqui fica claro também, né? Tem muita gente que se aproveita e no final das contas existe todo um universo de assessores, advogados, supostamente, que atuam para cobrir esse tipo de solicitação, procurando brechas na legislação e que no final das contas não são todos eles que agem como profissionais corretos.
dentro da ética do trabalho. Quem está em uma situação irregular acaba ficando muito mais sujeito a cair nesse tipo de golpe, porque está desesperado, porque quer se regularizar, porque quer ser uma pessoa de bem, pagar imposto, ter um contrato de trabalho e assim por diante. É situação de vulnerabilidade atrás de situação de vulnerabilidade. Por último, ela completa: eu saí do Brasil com o objetivo de trabalhar e conseguir economizar para comprar uma casa e ter uma vida melhor. Mas hoje eu sei que isso será muito mais difícil enquanto eu estiver irregular e sem documento. E, de novo, eu não aconselho a ninguém a fazer o que eu fiz, que foi migrar sem ter um visto e tentar resolver a situação enquanto eu já estivesse na Itália. Isso não funciona. E quem cai nessa conversa provavelmente vai se dar mal. Tá muito, muito claro com o relato dela, não é mesmo? E aí eu volto nessa questão que é extremamente importante. A gente sabe que a grande maioria dos imigrantes brasileiros que entraram como turista e decidiram ficar para conseguir uma vida melhor e assim por diante num país estrangeiro, sempre tem por trás uma motivação. E essa motivação, basicamente, está relacionada a duas coisas diferentes. A primeira é um amigo, um conhecido, um parente que fala: vem, que você chegando aqui a gente dá um jeito. Não existe isso. Tem também uma segunda situação que é muito característica. Relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. São brasileiros e brasileiras que se apaixonam por italianos. Essas pessoas prometem um casamento, um matrimônio, falam: vem que chegando aqui a gente resolve a situação. O que, nesse caso, sim, é possível, mas ao chegar na Itália se deparam com situações juridicamente complexas. Por exemplo, uma pessoa que era casada, está separada, mas o divórcio ainda não saiu. Legalmente, essa pessoa não pode contrair um outro matrimônio. Enquanto não sair a sentença do divórcio, ela não vai poder se casar e, com isso, o parceiro, o companheiro, namorada, noivo brasileiro não vai poder se regularizar. Muita atenção nessa situação. Se essa for a sua situação, seja extremamente exigente, seja extremamente chato. Você foi casado? Você foi casada? Como é que está a situação do seu divórcio? Nós vamos poder nos casar legalmente? Porque nessa situação não é só a questão do casamento em si, mas nem a união civil é possível também. Então, fiquem muito atentos. Esse vídeo é mais curtinho, ele foi diferente. Eu sei que ele não vai acabar num clima para cima, como eu gosto de acabar nos meus vídeos, mas, de qualquer forma, esse é o objetivo do canal. É alertar a vocês quais são as regras, quais são as leis, os pontos de atenção, tudo aquilo que a gente precisa prestar atenção para não cair em fria. E, de novo, eu peço que você deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que vão se interessar por esse assunto ou que estão vivendo uma situação parecida, ative as notificações. Esse engajamento é o gás que eu preciso para continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Arrivederci.